Primeiro ano e Novotec. Então aqui eu tenho para vocês Caderno do Aluno na página 58, que vocês vão ver que tem um gráfico, certo? Já vou explicar para vocês isso daqui. O tema 1, processos migratórios, as distâncias atuais e as de um passado recente. Então o que nós vamos falar aqui? Esse gráfico, ele já está ilustrando a quantidade de pessoas que entraram no Brasil a partir de 1800, na verdade a partir de 1808, mas ele vai fazer aqui um paralelo entre 1884 até 1933. Aí vocês vão ver também que embaixo aqui, ó, baseado nesses gráficos, vocês vão olhar aí, pessoal, e tem essas corzinhas que cada uma representa a quantidade de imigrantes daquele país que chegou naquele período, num determinado período no Brasil. Então nós vamos ver aqui, ó, entre 1884 até 1893, teve uma quantidade muito grande de italianos, tá? Em centenas, né, de pessoas, seriam 510.533 imigrantes de origem italiana que chegam no Brasil nesse período de 1884 até 1893. Aí as três perguntinhas está fazendo aqui, ó. O que o gráfico indica sobre a entrada de imigrantes no Brasil e em quais períodos ela foi mais intensa? O que motivou esse fluxo migratório? A B, indique o motivo pelo qual o período entre 1914 e 1923 ocorreu uma diminuição desse fluxo migratório. E depois embaixo ele está perguntando, cite 3 países que apresentam um maior fluxo de imigrantes no período entre 1884 e 1993. Nós não falamos muito de fluxo migratório nas aulas, porque ainda não era o foco de vocês no bimestre passado. Então, para que é interessante isso aqui? Para vocês entenderem como daqui nós vamos partir, porque isso também são coisas que vocês vão ver mais no terceiro ano, né? Vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente, que quando a gente falar de fluxos migratórios. Então, por que isso é importante para a gente? Primeiro, para a gente entender que nesse período no Brasil, a partir de 1850, o que acontece que tem esse aumento dessa população imigrante vinda principalmente da Itália, né, mas uma população europeia muito grande que vem para o Brasil nesse período. A partir de 1850, a gente tem 2 questões no Brasil. A gente tem a proibição do tráfico externo de escravos e a chamada Lei de Terras, tá? E o que vai acontecer aí? Primeiro, essa proibição do tráfico externo, proíbe-se que venha da África para o Brasil os escravos negros. Só que o que acontece? Não se proíbe o tráfico interno. Por exemplo, vamos dizer que numa região do Nordeste tivesse uma quantidade muito grande de escravos, eles eram traficados do Nordeste para o Sudeste ou para o Sul do Brasil. Então era um tráfico que passou a ser interno e não externo mais, porque era proibido. A Inglaterra proibiu que a partir de 1850 existisse tráfico de escravos exatamente da África para o Brasil. E o que a Lei de Terras influencia em tudo isso? Que a partir de 1850, também com essa Lei de Terras, proíbe-se que os negros sejam donos de terra, proíbe-se que imigrantes sejam donos de terra. Então, o que vai acontecer? Na verdade, é só para um pessoal, é só para os aristocratas, é só para aquela camada mais rica da sociedade, que vai continuar sendo dona de terra, e como eles estão vendo que está se fechando um cerco contra o Brasil em relação à escravidão, eles vão precisar se adaptar. E qual que é essa adaptação? A vinda de imigrantes europeus para o Brasil com 2 propósitos. Num primeiro momento, claro, que é para substituir a mão de obra escrava, né? Só que também tem a questão racial. Então, como vocês também estão vendo, acompanhando na televisão, muito a questão racial que está acontecendo, muitos conflitos hoje pela questão racial, principalmente nos Estados Unidos com a morte lá do George Floyd. Então, a gente começa a perceber que a questão racial ela é muito maior. O que vai acontecer, né? Nesse período no Brasil, existe uma ideia
de alguns deputados, que nessa época já existiam deputados, mesmo a gente sendo um império, existia a ideia de um branqueamento de raças. Por quê? Porque eles viam que no Brasil existia uma população negra muito grande. Então, a consequência é que em 50, 100 anos, essa população ia aumentar muito. Então, a vinda desses estrangeiros para o Brasil tem esses dois propósitos. Primeiro, substituir a mão de obra escrava e também fazer uma eugenia, que a gente chama, ou seja, um clareamento da população, tá? E isso seria por quê? Porque o estrangeiro que estava vindo era o europeu, então era aquele que eles queriam para vir para o Brasil, trabalhar e também para dar uma nova cara ao nosso país. Então, o que vai acontecer? Uma das questões aqui, ele fala por que no período entre 1914 e 1923 a gente tem uma diminuição muito grande no fluxo de imigrantes. A gente pode perceber que antes de 1914 a gente tem um aumento. 2, 3, 4, 5 anos antes a gente tem um aumento. Por quê? Porque a Europa também está numa movimentação para o que vai ficar conhecido como a Primeira Guerra Mundial. Então, quando a gente tem essa movimentação dos países que estão se armando, que estão movimentando tropas, só para deixar bem claro essa parte para vocês. Por que entre 1914 e 1923 diminui muito esse fluxo de imigrantes da Europa para o Brasil? Esse período é o período da Primeira Grande Guerra. Então, nós vamos dizer que quem estava na Europa em 1914 não podia sair. Ele tinha que permanecer lá. Então, a maioria dos homens se alistaram, foram convocados, mesmo que contra a vontade. As mulheres, muitas, foram trabalhar em serviços que eram os homens que faziam. E vai acontecer o quê? Um período de impedimento de viagens, tá? Então, fica todo travado essa questão da saída das pessoas dos seus países. Só vai ter uma retomada no fluxo migratório algum tempo depois. Até o texto ele fala aí, a pergunta cite 3 países que apresentam o maior fluxo de imigrantes no período de 1884 a 1933. Então a gente vai pensar que em 1933 nós estamos no período entre as duas guerras, que está quase às vésperas da Segunda Guerra. Então tem esse problema de fluxo mesmo na Europa. Eles não tinham como sair de um país e ir para outro, porque eles estão realmente no front, eles estão trabalhando, eles estão no meio da guerra, tá? Então vocês vão perceber pelo gráfico que 10 anos antes tem uma quantidade enorme de imigrantes no Brasil. E nesse período entre 14 e 23 existe uma diminuição muito grande disso, tá? Então é consequência da Primeira Guerra Mundial. Mesmo porque a gente tem que lembrar, a Primeira Guerra Mundial foi uma novidade, teve o uso de armas que nunca tinham sido usadas antes, como a metralhadora, tá? De repetição, que nunca tinha acontecido de ter uma arma dessa, principalmente num conflito tão grande. A quantidade de países envolvidos e também a quantidade de pessoas que estiveram no meio desse conflito, tá? Então a gente vai lembrar que esses fluxos migratórios eles vão ter um espaço no tempo da Primeira Guerra. Isso aconteceu também, a gente pode falar que muito tempo antes, quando começa o primeiro fluxo grande de imigrantes no Brasil, a partir de 1870, principalmente de italianos, porque os reinos, que eram pequenos reinos que se constituíram como um único país chamado Itália, a partir de 1870, que começa a chegar as primeiras levas de imigrantes no Brasil, a gente percebe que são principalmente italianos, que eles estão vindo para o Brasil porque eles ganham a passagem do governo italiano, tá? Mas por que isso acontece? Em alguns pontos da Itália, a gente percebe que eles não eram queridos. Por quê? Porque eram quem naturalmente mexia com sindicatos, que eram os carvoeiros, eram algumas pessoas da classe mais baixa italiana, só que eles tinham um pensamento mais voltado para se sindicalizar, eles já estavam organizados em sindicato. Então, esses eram as pessoas que não eram muito bem vistas dentro da Itália
e a maioria dessas pessoas, também por ser muito pobre, ganhou essa passagem para vir para o Brasil. E naquele momento eles falavam que eles iam construir a América, né? Eles tinham o Brasil como um país grande, um país em desenvolvimento dentro da América, mas eles não tinham noção do que eles iam encontrar aqui. Então aí tem duas questões importantes que eu já falei para vocês. O porquê dessa movimentação de pessoas da Europa, né? Todos eles a gente tem que entender que estão num período que é muito difícil, um período de formação dos países na Europa, que vocês vão ver depois em história, que é a formação das nações, é um período de imperialismo. Então eles estão deixando a sua terra na busca, na tentativa de que haja uma oportunidade melhor de vida. Então eles estão vindo para um outro lugar para construir uma nova vida aqui no Brasil. E também vocês vão lembrar, por causa da lei de terras, esses estrangeiros que eram pobres não podiam adquirir as terras. Leva muito tempo para que eles consigam um pedacinho de terra. Alguns, principalmente os italianos, sofreram tanto no Brasil que muitos deles juntaram um pouco de dinheiro e voltaram embora para a Itália. Eles não permaneceram aqui, tá? Então existe a questão daquele imigrante que vem, aí ele trabalha, ele vê como é, ele não se adapta e ele volta embora. Mas a maioria dos imigrantes ficaram, porque também eles deixaram aquela vida, a fazenda onde eles trabalhavam muito forçadamente, muito penosamente. E aí eu tenho que fazer uma parte para vocês, porque a gente sempre fala da escravidão no Brasil como um período muito triste e de serviços muito pesados. Mas a gente pode comparar também o início da imigração no Brasil como um período muito doloroso para os primeiros imigrantes. Porque tanto os italianos, portugueses, espanhóis que chegaram por aqui, e depois, num segundo momento, lá no comecinho do século XX, a partir de 1908, começa a chegar a primeira leva de japoneses. Eles vêm num navio chamado Kasato Maru. E esses imigrantes japoneses, até mesmo por uma cultura muito fechada, muito introspectiva, eles trazem assim uma timidez muito grande. E o que vai acontecer? A língua é muitíssimo diferente, muito diferente mesmo. Então esse é um povo que realmente sofreu muito na chegada ao Brasil. É um tipo de imigrante que assim, no Brasil eles são uma colônia muito grande de imigrantes, e nós vamos perceber que existe uma adaptação meio que forçada, porque eles foram um dos imigrantes que mais sofreram com a chegada ao Brasil. A adaptação da comida, da moradia, do modo de trabalho, que aqui era muito pesado para eles. Lembre-se que eles vieram para substituir a mão de obra escrava, tá? Então, o que eu vou querer que vocês façam? Vou mandar um formulário para vocês. Tem mais informações nesse formulário. Vocês vão olhar o gráfico, vão responder essas questõezinhas. Eu vou colocar lá no formulário para vocês responderem para mim, tá? Não precisa pôr no caderno, vocês vão responder para mim no formulário. E vou mandar mais uma atividade para vocês. Vou mandar uma imagem de um quadro, Operários, da Tarsila do Amaral, para vocês olharem bem, analisarem as imagens que tem lá. Vou mandar uma música também, para a gente compreender um pouquinho mais a situação desses que hoje a gente chama de refugiados. E refugiados são diferentes de imigrantes. Aí nós vamos ver por quê, porque eu também vou mandar mais uma explicaçãozinha para vocês. E daí vocês dão uma olhadinha no formulário que tem as questõezinhas lá para vocês responderem. E vou abrir um espaço para vocês nesse formulário, para vocês me mandarem uma pergunta a respeito desse assunto, tá? Vou dar uma indicação de um texto para vocês ler. Depois que vocês tiverem lido, aí eu quero que vocês me façam a pergunta, tá? E aí eu dou um retorno para vocês. Por enquanto, é só. Muito obrigada.